Pega a sua Bíblia na mão. Agora, se você está de celular, não vai dar para fazer, né? Diga: essa é a minha Bíblia. Deixa eu dar uma olhada na sua Bíblia. Vou voltar a fazer mais isso para você se incentivar a comprar uma Bíblia e trazê-la, né? Diga: essa é a minha Bíblia. Diga lá, Silas: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou para onde ela diz que eu vou. Amém. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Vamos registrar aqui entre nós a presença da pastora Fátima. A pastora Fátima tem contribuído conosco há mais de 2 anos nas reuniões de consagração das sextas de manhã, às 9 horas. E sexta, essa próxima sexta, é a última do ano. E ela também está conosco lá em Guapi, aos sábados. Irmãos, tem que amar muito a obra do Senhor, porque ela mora em... Ali é onde fica? Eu pensei que já era outro estado. É ali... ela mora ali, irmãos, em Nilópolis. Ela sai de Nilópolis antes das 7 da manhã, no sábado, vem até aqui a igreja, e daqui a gente sai às 8 para chegar em Guapi às 9, fazermos o trabalho lá e a gente volta, a gente chega em casa 3 horas da tarde. Então, o dia inteiro é tomado, mas os resultados são tão positivos, tão positivos. O trabalho de consagração lá está crescendo aos sábados. Então temos aqui as sextas-feiras e temos lá os sábados. E temos um carro da igreja que foi comprado com seu esforço, com sua ajuda. A doblô da igreja está aí e nós queremos que ela seja usada. Então, nós estamos rogando aos ministérios da igreja que aproveitem essa bênção desse veículo e se organizem. Se cada domingo, se cada sábado um grupo for à consagração, dá para alternarmos, e assim um sábado vão as mulheres, outro sábado vão os homens, no outro sábado vão os jovens, no outro sábado vão os adolescentes, e também podem ir aos domingos à noite para cooperarmos com a nossa congregação, a nossa filial lá em Guapimirim. Então, estamos à disposição, procurem-nos para que a gente possa organizar essas caravanas abençoadas e ajudar a nossa igreja lá a crescer ainda mais. Você diz amém? Amém. Lamentações capítulo 3, verso 21. Acharam? Digam amém. Amém. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Diga comigo: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Só até aqui. O tema da mensagem de hoje está baseado num detalhe que faz parte da nossa vida, de todos nós. Todos nós lidamos com lixo. Todos nós lidamos com lixo. E ontem, numa das atividades aqui da igreja, nós tivemos de tarde, tivemos de manhã a maratona de oração que começou às 7 da manhã e terminou às 7 da noite, né, de hora em hora. Eu não vou perguntar se você não veio, mas deixa eu te dizer uma verdade: você perdeu, irmão. Não me diga que você gosta de oração se você não aparece aqui na maratona. Meu sogro dizia assim: tem quem fala de oração, quem gosta de oração e quem ora. Quem ora, ora, irmão. Quem ora, ora. Então, todo mês nós temos a maratona de oração, de 7 da manhã às 7 da noite. Você não pode vir às 7, vem às 8. Não pode às 8, vem às 11. Não pode às 8, vem às 2. Até 7 da noite são 12 horas. E um ministério passa o bastão para outro, orando por quê? Orando por você, que nem ora. Orando pela igreja, pela cidade, pelo bairro, pelas nossas ruas, pelo presidente, orando pelas autoridades, orando por saúde, orando por educação, orando por temas que dizem respeito a você, né, na sua vida diária. Seus filhos na escola precisam de boa educação, de bons professores. Então, a gente está aqui clamando o dia inteiro, de 7 da manhã às 7 da noite. A gente veio aqui de manhã, eu vim com minha esposa para abrir a corrida e passar o bastão logo para o segundo ministério. E depois voltamos às 11 para o almoço de Natal do Instituto Mefibosete, que foi maravilhoso, foi magnífico. Uma preparação que já começou nos dias anteriores, e aí muita comida. A senhora que assumiu, a jovem senhora que assumiu a liderança dos alimentos,
ela trabalha com isso e ela tem 2 filhos que são assistidos aqui no Instituto, e ela disse, não, eu quero participar. E ela veio no dia anterior e começou com os colaboradores aqui a cortar os legumes e preparar tudo, e trabalhou. Foi um super almoço, e com uma árvore de Natal cheia de presentes. Todas as crianças ganharam um presente que foram dados pelos irmãos da igreja, e roupas e brinquedos e calçados foram dados. Foi uma festa, e quando terminou a festa, tem aquela a fase de arrumar tudo, limpar tudo, e aí a gente viu que as pessoas vão embora e as mesas ficam em situação difícil, porque criança derrama líquido, derrama refrigerante, bolo que quebra, que cai. A gente viu isso. Mas eu fiquei até certo ponto, depois tive que ir, porque ainda tinha um outro compromisso e tinha que preparar essa mensagem sobre lixo. E ontem ainda fui mais tocado, porque eu já estava com essa mensagem preparada há uns dias, mas ontem eu estava vendo na prática como o lixo afeta a nossa vida. Nenhum de nós pode dizer assim, eu não sei do que é isso. Todo mundo sabe do que é lixo, todo mundo convive com isso. Lá em casa, descascou uma laranja, chupa a laranja, os caroços e a casca você joga numa lixeirinha que tem em cima da pia, que é muito vigiada, e aí quando ela encheu, a gente tem que pegar a sacola de lixo que está dentro da lixeirinha, e aí o caminho do corredor do apartamento, nós temos o corredor lá, e aí vamos lá e colocamos numa lixeira no corredor, lá num compartimento, e aí a gente se preocupa mais, alguém pega esse lixo, leva e dá fim nele. Deve ser assim na sua casa, de alguma maneira o processo é parecido. E ontem nós estávamos vendo aqui, irmãos, a relação das pessoas com o lixo. Porque, por exemplo, tinha um copo aqui, acho que era do Asa, o Asa já levou, não é? Me empresta aí, Asa, me empresta aí. Um copo desse aqui, esse é um copo descartável. A igreja paga bastante descartáveis por mês. A gente não se poupa nisso. Para tomar o café tem um copinho básico ali, para tomar água tem outro copo, e aí nós temos esses copos descartáveis. Aí imagina, alguém pegou um copo descartável e tomou um refrigerante aqui na igreja. Tomou o refrigerante, e aí deixou um dedinho no fundo, parece que é para o santo, não sei, tem um pouquinho, não toma tudo, mas fica um dedinho. E aí esse copo com o restinho do santo fica lá na mesa. Aí você imagina, não, ele vai tomar, mas não toma, ele levanta, vai embora, ele vai voltar para tomar o restinho, mas ele vai e não volta para o restinho. Aí você nota o copo com o restinho ficou lá em cima da mesa. Pergunta só para os universitários. Você reaproveita copo descartável com resto de bebida dos outros? Aqui também a gente não aproveita. Então, se você bebeu e largou um dedo de refrigerante no fundo, em cima da mesa, e foi-se embora, por que você não levou o seu copo que nós doamos como igreja, o refrigerante que foi doado também, por que você não levou com você, ou no mínimo, não jogou na lixeira, e tem várias no ambiente da igreja? Por que você não fez? Algumas respostas brotam na nossa mente. A primeira, você esqueceu. Perdoado. Mas se a gente conhece você e a gente viu que no próximo culto aconteceu de novo e no outro, e o ano inteiro, aí essa resposta, essa alternativa está eliminada. Não foi esquecimento, é um hábito. Segundo, por que você deixou o copo descartável com o resto no fundo que não vamos aproveitar em cima da mesa? Porque você acredita que alguém vai fazer isso por você. Alguém que você não paga, alguém a quem você não pediu, você acredita que ele vai fazer o que é obrigação sua. Como nós lidamos com o lixo, irmãos? Por que eu estou falando isso e parecendo agressivo? Não estou, não. Mas espero que você, pelo menos, quando sair daqui hoje, diga, de jogar meu lixo fora. Eu tenho essa mania, eu vou andando pelas mesas, vou pegando, tá assim, aí vou lá na pia, jogo o resto do líquido e jogo o copo descartável na mesa. Já disseram que eu tenho toque, TDAH, algumas coisas dessas aí. Amém. Se isso pode ser diagnosticado como desejo de limpeza, amém, está bonito. Mas a gente vê isso acontecer. Paralelamente a isso, irmãos, há pessoas que acumulam lixo espiritual e lixo emocional e vão, porque ninguém vai passar para pegar esse lixo emocional e jogar fora, e vão carregando isso na vida e vão levando. E o que lixo causa, irmãos? Eu fiz uma lista aqui. Lixo causa mau cheiro, primeiro. Lixo causa mau cheiro. A comida, o resto de comida vai deteriorar, vai causar mau cheiro. Vai atrair moscas.
Mosca. Eu não me dou com moscas, irmãos. Eu não me dou com moscas. Talvez porque eu tenha vivido 27 anos num lugar onde moscas são muito raras, né? Até eu fico chato quando volto de lá, quando voltei agora, e aí fui encontrar com minha irmã, e minha irmã conversando comigo, e eu... Pode falar, minha irmã. Como é que foi lá? Foi bem. Tal. Para com essa chatice. Mosca sempre existiu e tal. Mas eu fiquei, não sei, o incômodo, né? Eu me desacostumei delas no tempo que morei fora. E aí elas me incomodam hoje. Então, aqui na cozinha, cadê um pano para cobrir isso aqui? Gente, essa carne. Gente, isso aqui. Eu fico cobrindo. Porque eu não quero que você coma uma carne que a mosca posou. Eu não quero. Então, pela sua saúde, eu protejo e sou chato por conta disso. E estou orando a Deus para que um batalhão de chatos se manifeste nesse ministério, nessa igreja. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. O lixo causa mau cheiro, moscas, ratos. Eles aparecem. E você não tem que matar os ratos, você tem que tirar o lixo. Lá em casa não tem rato, irmão. Não tem rato, não tem lixo. Os ratos dependem do lixo para virem. Então, primeiro as moscas vêm, elas voam e avisam para eles: ó, o ambiente está bom. Aí os ratos vêm. Consequentemente, pestes e enfermidades a partir do lixo. Olha a teologia do lixo. E constrangimento. Você chega numa casa que tem lixo que não foi tirado ainda. O cheiro incomoda, atrapalha uma conversa. Um banheiro sujo, você que não tiraram o lixo, não jogaram fora, você está conversando, mas aquilo, como é que você vai participar de um almoço na mesa se tem o lixo ali do lado e esse cheiro do lixo está falando mais alto que o cheiro bom da comida? Lixo causa mau cheiro, mosca, rato, peste, enfermidade, constrangimento. Isso é o que acontece se você não joga fora o lixo. Estou falando de lixo físico, mas a gente vai chegar no lixo que você guarda aqui dentro. Igualmente ele causa mal-estar, ele cheira mal, ele vai atrapalhar seus relacionamentos, seu hálito, seu sono, porque ele precisa ser descartado e não foi. E o que pode ser lixo? Falando agora emocionalmente, o que pode ser lixo? Lixo podem ser decepções não esquecidas. Todo mundo aqui já sofreu decepção na vida, não? Se você não sofreu ainda, a gente arranja uma para você. Mas decepções nós já passamos. E elas fazem parte da nossa vida, porque o Senhor falou: no mundo tereis aflições. Decepções fazem parte das nossas aflições. Decepções não esquecidas, como por exemplo, você se programou para comprar um carro e você se virou, vendeu o carro velho, chega na hora de comprar o carro, o banco nega o empréstimo, ou a agência diz que vendeu o seu carro, que você programou de comprar, e aí você fica triste com aquela papelada que você programou, papel para banco, papel para agência, papel seu mesmo, documentos, cópias de documentos que você amontoou, e aí você pega aqueles papéis todos, e o que você faz? Você não comprou o carro. Mas então você guarda aquele dossiê como uma lembrança da decepção que você sofreu e você faz questão de não esquecer. E cada vez que você vai procurar um negócio na gaveta, um documento importante, quando você abre, aquela pasta está ali, dos documentos que confirmam a decepção que você sofreu, ou a compra de uma casa que foi negada, ou alguma coisa que eu não estou exemplificando aqui, mas sirva para você entender que decepções não esquecidas, elas são lixo que você amontoa indevidamente. Que mais? Batalhas perdidas. Quem aqui já perdeu uma batalha na vida, irmãos? Perdi algumas. O que você pode fazer com as batalhas perdidas? Você passou mal, foi no hospital, vesícula. E aí tiram a sua vesícula. E aí você sai de lá arrasado, porque você agora perdeu a vesícula. E a vesícula estava com você desde que você nasceu, e agora não vai te acompanhar mais, e aí você fica triste, porque você perdeu uma batalha, e por uma falta de sorte, você perdeu sua vesícula. Você perdeu a batalha da vesícula, mas continua ganhando a guerra da vida. Você está vivo. Os vivos digam amém. Amém. Os com vesícula digam amém. Amém. Tem alguém sem vesícula aí, além da minha esposa? 1, 2, 3, 4, 5,
Quantos desvesiculados estão aí? Estão vivos e sorridentes? Mas tem gente, irmão, que quer lembrar cada conversa. Você conversou e falou: essa semana eu tive uma luta, porque você tem vesícula? Tem, eu perdi a minha. Não se esquece disso, parece uma batalha que perdeu e um diagnóstico que recebeu. Hoje, uma das nossas queridas irmãs veio nos avisar: pastor, essa semana fiquei mal, recebi um diagnóstico, estou com câncer, não sei. Mais uma pessoa entre nós que recebeu. E eu falei: é uma notícia que ninguém quer receber. É um diagnóstico sombrio, dizendo que a morte está tentando se aproximar da sua vida. Você pode recorrer ao Senhor ou guardar esse diagnóstico que os médicos te entregaram com frieza, dizendo que você está mais perto da morte, que você está com uma enfermidade tão cruel, e você guardar isso como uma batalha que você perdeu. Você tem que aprender que as coisas que estão dentro de nós e que não servem para a nossa edificação, a gente tem que descartar. É por isso que disse o profeta aqui, o autor de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A memória, irmãos, fala de um computador interno com arquivos, com files. Você decide qual que você abre. O que você quer lembrar? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que me dá esperança. Sabe de alguma coisa que está no seu arquivo mental aí que não te dá esperança? Deixa fechado. Ou melhor ainda, hoje, pega esse arquivo e joga fora. Não deixa ele lá no seu desktop, não deixa ele lá nos seus arquivos. E de vez em quando você aciona para lembrar de algo ruim, cruel, que aconteceu, injusto, que aconteceu na sua vida. Ele diz aqui: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Foi uma vitória que você recebeu do Senhor? Foi uma notícia boa que chegou na sua vida? Alimente-se disso para que você possa viver uma vida diferente da que você tem vivido. E o que pode se tornar o lixo que não traz esperança? Questões não respondidas. Alguém aqui já pediu visto para viajar para os Estados Unidos? E alguém já teve o visto negado, como eu tive? Irmãos, que é horrível, é muito ruim, porque você vai fazendo o dossiê dos documentos, você arranja documento que você nunca imaginou. Você pega quando você era escoteiro, você traz tudo, porque você quer impressionar e dizer para o cara que você é um bom cidadão e que você quer ir visitar o país dele. Aí você leva aquele material, muitas páginas, e aí você chega, você põe uma roupa boa, um perfume, você vai com um sorriso, você está nervoso, mas fica tentando disfarçar. Quando chega ali que você enfia aquele dossiê por debaixo do vidro, a prova de bala, e ele olha para você e em 3 segundos ele diz assim: dessa vez não vai dar não. Aí você quer que ele olhe o dossiê, porque você levou tempo, você pagou um contador, você pagou um advogado, e aí você quer que ele leia, e ele: não precisa, dessa vez não vai dar, mas tenta ano que vem. Você não sabe como sair dali. E uma das vezes que eu recebi um não, uma resposta negativa, eu comecei a questioná-lo: por que não? Por que você não assina meu documento? Por quê? E eu fui tão enfático, o que eu normalmente não sou, mas fui tão enfático, irmão, no vidro, e eu batia no vidro, a prova de balas assim, eu batia e falava com ele: me responde, ele não me respondia. E lá no consulado tem uma plataformazinha assim, e em cima ali fica um naval, um fuzileiro naval, ele fica ali, americano, e ele fica assim, ele fica escaneando o ambiente, sim. E aí eu estava tão agoniado com a questão que ele não respondia, que quando eu discutia com ele, eu falava com ele em inglês, em português, e ele do lado de lá, impávido colosso, ele lá. Aí ele só respondia em inglês, ele falava assim: I'm sorry, sir, I'm sorry. Por que você não dá o visto? Ele: I'm sorry, sir. Irmãos, aquela tranquilidade dele me irritava, porque eu queria tirá-lo do centro, do equilíbrio, mas ele continuava ali. E até que eu vi o fuzileiro que nunca se move descer da plataforma. A coisa vai pegar. Porque primeiro ele desce, e ele tem uma arma, e ele vem na sua direção, e aí não vai ter conversa, não vai ter negociação. E eu fui arrastado para fora, discutindo, mas não conseguia.
e você volta para casa, você chora na porta do consulado, você chora na travessia da ponte, você chora, eu chorava, por que houve? O que houve? Os anos se passaram, hoje eu sou cidadão americano e há mais de 15 anos eu sou cidadão americano, mas tem gente que por causa de uma negação de um visto, guarda aquele passaporte que já venceu, com o carimbo lá atrás de não, guarda aquilo como uma memória do dia em que foi pisoteado, em que o dossiê não foi aberto, em que a resposta não veio, questões não respondidas, e guarda aquilo como um lixo apodrecido que não te deixa curtir. Aí você já amaldiçoou os Estados Unidos. Eu nunca mais quero ir naquela terra, quero que o Mickey morra, eu quero ir. Você começa a reclamar, não é por causa de um não que você recebeu e não processou, e não jogou fora, mantém dentro de você como um arquivo que apodreceu, questões não respondidas, feridas não tratadas. Diz o livro de Isaías que o Senhor quer tratar nossas feridas que não foram tratadas. Uma ferida que não é tratada, irmãos, ela apodrece, pode gerar uma mutilação, uma amputação, e você às vezes espiritualmente ou emocionalmente, você está ainda guardando coisas que são lixos, uma ferida que te fizeram e você não quer tratar, não quer que cicatrize. Feridas tratadas, elas cicatrizam, e aí você, isso aqui foi um tombo de bicicleta, está aqui a cicatriz. O Jefferson está com uma cicatriz agora no braço, não é bonita? Sim, né, do acidente que houve aqui na garagem, e aí o braço quebrou, e aí tiveram que colocar alguns ferros. Ele agora é um homem meio biônico, né, que tem ferro no organismo, no corpo, e ele vai lembrar quando vê a cicatriz, mas não vai doer, a cicatriz não dói. Mas tem gente que não deixa a ferida cicatrizar porque ela não é tratada, e guarda ainda as coisas que aconteceram e que o feriram. Isso aqui, ele quer lembrar disso, ele quer que as pessoas digam, tadinho, isso aqui foi no lugar que eu passei, fui despedido injustamente. E ele chora aquilo, e chora cada vez que conta, porque a ferida não foi tratada. O que é isso, irmão? Isso é lixo. Isso não é nada que possa te trazer à memória alguma esperança. Feridas não tratadas, falhas que aconteceram. Você já falhou alguma vez? Irmão, eu já falhei muitas vezes, incontáveis vezes, mas elas não servem para me trazer à memória nada que me traga esperança. E às vezes é um filho que falhou no resultado de uma prova, tirou lá nota 2, né? 2 é uma nota ruim, não é? 2 é ruim. E aí você desceu o discurso, às vezes além do discurso, desceu também a vara, e aí você já fez a correção, mas você pega o boletim e coloca num imã de geladeira, na porta da geladeira, e aí o garoto passa e você diz, vou falar nada, hein? Vou falar nada. Mas pai, tem 9 anos que eu tirei mais, para você não esquecer que você tirou 2 um dia. Jesus disse assim, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de volta. Falhou com você? Cantamos hoje, aquele que sem pecado não me condenou. Você falhou também, irmão? Perdoa, livre-se disso, porque senão vira lixo na sua vida, e vai feder, e você vai ter prejuízo nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, na igreja, na hora de adorar o Senhor. Essas falhas vão te lembrar, ou vão fazer você lembrar que alguém falhou com você, e você vai manter isso como alguma coisa que está apodrecendo e causando problemas. Investimentos fracassados. Você vendeu o que não tinha, empenhou os cabelos e abriu um salão de cabeleireiro, porque tinha 1000 clientes, e ela disse, se abrir eu vou lá no seu salão. Aí você abre e as coisas não dão certo, e agora você não tem o dinheiro, não tem o carro que vendeu a bicicleta para abrir aquele raio daquele salão, e agora as pessoas não vêm, e você fecha o salão, mas não fecha aqui dentro. O salão ainda está aberto, vazio, escuro, sem ninguém, mas ele está aberto aqui dentro, e você se lembra, foi um empreendimento que eu fiz. Onde estava Deus que me deixou? Cadê você? E fala para o cônjuge, que me deixou abrir aquela coisa que não deu certo. Você não consegue vencer. Quando você lê as histórias dos grandes investidores, irmãos, peça para eles falarem das falhas que eles tiveram, dos investimentos que fizeram e fracassaram. Eles não desistiram,
Eles não ficaram, nunca mais abro nada porque eu tentei e deu errado. Isso se transforma num lixo dentro de você que não vai te permitir ter iniciativa para começar outras coisas. Começou, não deu certo, está sentindo de Deus de começar de novo, vai em frente. Não tem aquele corinho? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Não tem? Tem os irmãos que conhecem, não é? Mete o pé e vai na fé, irmão. Não, pastor, mas eu já fali uma vez. Já falei. Eu abri e fracassei. Investimentos fracassados podem se tornar lixo dentro de você. E o último dos exemplos, memórias não curadas. Gente que guarda a fotografia do noivo que traiu e foi embora. E ainda tem lá, irmãos, ainda põe numa moldura. E aí quando olha, a pessoa diz, quem é? Não é, era. Quem é ele? Bonito ele. Não fala que é bonito. Porque 8 anos de noivado e ele rompeu e foi embora e me abandonou e tal. Por que essa foto? Porque você quer lembrar. Parece coisa de quer manter na unha assim, para eu lembrar dele e rogar uma praga cada vez que eu lembre. Memórias não curadas. Aí por que não casa? Por que não arranja outro noivado? Porque eu corro o risco de fazer comigo de novo o que aquele infeliz fez. Não se curou da primeira vez e aí não consegue tocar a vida para frente. A vida ficou aí, irmãos. E às vezes você é um avião, mas não decola. Taxiando na pista. Quem olha fala, que aviãozão, bonito, hein? Agora vai. Volta para o hangar. Porque lembrou que da última vez. Isso é lixo, irmãos. Lixo. A gente estava comentando sobre isso. A pastora Fátima foi ali na cozinha e pegou um montão de canecas. Caneca que eu ganhei de casais que já separaram. E está a foto lá, o casal comigo. Já não estão juntos. E eu ali no meio ainda de um casal que já não existe. Eu jogo isso fora. Você pregou, eu jogo isso fora. E tem algumas lembranças, momento, não me dê mais caneca, irmão, não me dê mais caneca. Mas eu tenho algumas que ganhei aqui, algumas com caricatura, muito bonitas, essas eu uso. Mas realmente tem caneca demais em casa, até aqui na igreja, e algumas hoje já tiveram outro destino. Mas você não pode guardar aquilo que não te traz esperança, porque isso apodrece, isso vira lixo. Aí vem a pergunta crucial, o que fazer com lixo então? Você já entendeu o que é lixo, o que fazer com lixo? Primeiro, lixo se joga fora. 1 de Pedro 5:7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo que te preocupa, porque ele tem cuidado de vós. Lixo se joga fora, e jogar fora, primeiro, é uma ação violenta. O termo lá em Pedro, lançando sobre ele, podia falar entregando para ele, pondo no colo dele, mas é lançando. Não sei se tem lixo aqui dentro? Tem. Imagina que você colocou aqui dentro essas coisas todas, aí está na hora de jogar fora. Aí você pega o lixo e geralmente se amarra a boca, não é? Se amarra a boca para não haver nenhum tipo de... Vou amarrar não, vou só segurar assim. Imagina que esse saco tem 50 quilos de lixo e você tem que colocar, tirou da sua lixeira e você tem que colocar no caminhão que parou em frente de casa. Você tem que lançar. Você tem aqueles sacos grandes, eu vejo aqui os meninos quando acabam o culto, aqueles sacos grandes, e eles põem nas costas e vão levando até a garagem, chega ali no container, eles vão e lançam em cima, quase foi, hein? Lançam em cima cima do container. É o que Pedro tinha em mente quando ele diz, pega o seu lixo, que te preocupa, que te causa ansiedade, e lança sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é uma ação violenta, e é uma ação que exige esforço. A Bíblia diz em Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado à força.
por esforço, em outras versões. O reino de Deus não é tomado com pudim, é tomado com esforço. Você tem que se esforçar para colocar isso para fora. Por quê? Porque o lixo, para sair de dentro de você, vai exigir desapego. Há lixos com os quais nós convivemos há tanto tempo, irmãos, que a gente não quer desapegar. Seja uma foto, seja um documento, a gente se apegou àquilo, que vira um gato de estimação que a gente fica carregando, alisando. Às vezes é uma dor, sabe, uma dor que você dói a perna, que é o ciático. Vou usar outro exemplo, ciático. E aí você, em vez de tratar, as pessoas têm que olhar para você achando que você é um Jacó na vida. E aí você já aprendeu, o ciático, quando você se move, ele dá a fisgada. Você já aprendeu a andar de um jeito que ele dói, mas você não trata, não joga fora esse mal. E aí você fala dele como se fosse algo pessoal. É a minha hérnia, é o meu ciático, é meu, não sei. E você se apropria, e guarda, protege e carrega, quando ele tinha que ser jogado fora. Exige esforço e exige desapego. Por isso que Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você que tem que levar. Vinde a mim, diz o texto. Exige desapego, exige esforço, e é uma ação violenta lançar sobre o Senhor. E o que mais se faz com lixo? Você entrega para quem sabe cuidar. Você não sabe lidar com lixo, irmão. Você não sabe. Você está só na primeira fase do processo, em pegar o lixinho de cozinha ou de banheiro e ir lá jogar na lixeira do prédio ou jogar na frente da casa. E aí o lixeiro que passa, pega, põe no caminhão e ele leva dali, e ninguém vai seguindo o caminhão de lixo para ver a rota do lixo até onde ele vai, para ver se ele vai cuidar e levar para o lugar certo. Ninguém visita o lixão para saber, levaram para o lixão ou foram entregar para alguém para verificar se o lixo tem alguma coisa importante. Você não segue o caminhão do lixo. Então, o que você faz com o lixo? Você entrega para quem sabe cuidar. E a companhia vem buscar, mas você tem que trazer o lixo para a porta. Deus não te isenta da tarefa de entregar o lixo para Ele. Ele vem buscar, mas você tem que trazer para fora. O que significa isso, trazer para fora? Hoje, por exemplo, você está na casa de Deus, na presença do Altíssimo, diante do altar do Senhor, e coisas que se constituem lixo, e hoje você está com a ajuda do Espírito Santo identificando, isso é lixo na minha vida. Se não pode ser trazido à memória para te trazer esperança, provavelmente é lixo. Se não pode ser trazido à memória, se você se lembrar dessa coisa que você está lembrando agora, e ela não te motiva a esperar em Deus, ela não fortalece sua esperança, provavelmente você está transportando lixo. Como é que a gente faz com lixo? A gente entrega para quem sabe cuidar. O caminhão chegou aí. A pastora Fátima sempre lembra aqui nos cultos, ela usa umas metáforas. Ela faz: o anjo da faxina está passando. Hoje o anjo da limpeza está na área, irmãos. O caminhão encostou aí fora, na porta. Agora, ele não vai entrar na sua casa, ou é assim na sua rua. O lixeiro bate lá, toca a buzina, e aí ele desce assim lá, Onésimo. Ele para e bate na porta e diz: Onésimo, tudo bem, tem lixo hoje? É assim, lixeiro não faz isso, irmão. Você tem que saber o dia, ele está passando. Qual o dia que o lixeiro passa? É domingo às 1 da tarde. O lixeiro passa. Você se prepara, pega o seu lixo, porque a hora que ele passar, você entrega o lixo e ele sabe o que fazer. Você não sabe lidar com lixo, mas o Senhor sabe. E você não tem que se preocupar o que Ele vai fazer com o seu lixo. Ele sabe o que vai fazer. Agora quero terminar falando de um último ponto aqui. Há coisas que não são lixo, mas precisam ser descartadas. Até agora você foi focando naquilo, isso é lixo, aquela memória ruim, ou aquela frustração, aquela decepção que eu sofri, aquele não que eu recebi, tal, isso é lixo. Já entendeu e já preparou o pacote para entregar para o responsável para levar o seu lixo, te deixar leve e deixar limpo e cheiroso. Então, isso aí nós entendemos, mas há o que não é lixo e precisa ser descartado. Atos capítulo 27, 18, 19 e 30, fala do naufrágio que Paulo sofreu, onde ficaram na ilha de Malta e depois foram com outro navio, 3 meses depois foram até Roma. Mas fala que o navio estava na situação, há 14 dias eles não viam sol,
nem lua, nem estrelas, só tempestade, tempestade. E chegou uma hora que a coisa foi ficando tão séria que eles começaram a preservar a vida deles a qualquer custo. E nessa hora você descobre coisas que são até importantes, mas que precisam ser descartadas. Por exemplo, o versículo 18 diz assim: no segundo dia, tomamos a carga e lançamos no mar. A carga é importante, o navio era cargueiro, levando uma carga que valia dinheiro, que tinha que ser entregue em algum endereço, mas para preservação da vida, a carga virou lixo, virou peso, e aí lançaram a carga no mar, quando ninguém poderia vir para aproveitá-la depois. Verso 19, diz: no dia seguinte, nós mesmos com as nossas mãos lançamos ao mar a armação do navio, peças de madeira, cordas, que não iam servir para manter o navio no prumo, jogaram no mar também. Aquilo era importante, claro, foi construído no navio porque era importante, porém, para a preservação da vida, Paulo dependia de orientar dessa maneira, e eles jogaram a armação no mar. Versículo 30, é o limite, quando alguns soldados, prevendo que iam morrer, foram lá para soltar as cordas do bote salva-vidas. Olha o nome do bote, salva-vidas. E quando eles foram para soltar o bote, Paulo falou: se alguém sair do navio, o contrato com Deus está quebrado. Deus me disse que as 276 pessoas estavam na minha mão, ninguém pode sair do navio. E aí deram ordens para cortar as cordas e soltar o bote salva-vidas à deriva. E o bote que poderia salvar a vida é lançado no mar sem ninguém. Por quê? Porque para salvar a vida, tiveram que lançar fora algo que era tão imprescindível, era obrigatório na navegação, ainda hoje é, mas que para aquele momento tinha que ser jogado fora. O Espírito Santo é poderoso para fazer você se dar contas de coisas que você tem julgado importantes, mas que estão pesando na sua vida e precisam ser lançadas fora. Você precisa cortar a corda. E até choca, né? Como eu disse, exige desapego, você cortar a corda e ver algo que é um bote salva-vidas. O que pode ser um bote salva-vidas, irmão? Pode ser um plano B. Lembra da mensagem do plano B? A gente estava comentando em casa, eu falei para ela: amor, o que você acha que pode ser um bote salva-vidas? Ela falou: é o que Sara fez. Sara da Bíblia. Eu não sou o maior fã de Sara, irmãos, confesso, apesar de ter que honrá-la, mas eu não sou. Porque Deus fez uma promessa para Abraão e para ela, disse assim: eu vou fazer de vocês pais de uma multidão. Mas os anos começaram a passar, e ela foi vendo que o corpo dela já não estava tendo condições de gerar um filho. Então eles fogem da fome e vão para o Egito, e na saída do Egito eles levam um souvenir bonito, um souvenir vivo, chamado Agar. Levaram do Egito uma escrava chamada Agar. E aí, irmãos, olha o que Sara fez, que nenhuma mulher acompanha esse pensamento. Sara vê que a situação está ficando difícil, que o tempo está passando e que a promessa não se cumpre. Sara chama o próprio marido e diz para ele: por que você não pega Agar? Né? É a hora H. Por que você não pega Agar? E você tem um filho com ela? E Abraão falou: mas aí não é contigo, não, ela é minha escrava. E vai ser como se fosse meu filho. E Abraão, muito bondosamente, aceitou a sugestão. Que coração, né, irmãos? Que homem. Que homem. A Ângela estava falando: amor, naquele tempo não tinham as contagens que as mulheres fazem hoje, não é? Vendo o tempo da menstruação, e aí vem o período fértil. Então, provavelmente não foi só um encontro que Abraão teve com Agar. Não foi assim: vai lá na tenda e engravidou. Até para engravidar levava uns 2 meses pelo menos, para perceber que a menstruação não veio, e aí a gravidez pode ser constatada. Então 2 meses, não engravidou, olha, outro encontro. E Abraão, solícito sempre, né? Abraão, que mulher propõe isso para o marido, irmão? E nasce o Ismael, que é o mais velho, não se pode negar, é o mais velho. Milhares de anos se passaram, e os Ismaéis até hoje continuam reivindicando o lugar deles, porque depois que nasceu Isaac, o filho da promessa, porque Deus, a Bíblia não diz que Deus aprovou. Quando ele chega para apresentar a Deus a gravidez de Sara, o Senhor diz assim: o que foi que vocês arranjaram?
que isso aí não é coisa minha, isso não foi eu que orientei. Mas nasceu, Senhor, gerou. Sabe aquela pessoa que não obedece o que você diz, mas quando você corrige diz assim, mas ficou bonitinho, sabe? Você diz, faz assim, ele faz diferente, é quando você diz, não foi isso que eu pedi, mas não pode negar que ficou bonito, mas ainda é desobediência. Não basta fazer, irmãos, o que, tem que fazer do jeito certo. E agora tem uma criança, 13 anos aproximadamente, nasce Isaac, e agora o garoto começa a se revoltar, porque os 13 anos que ele viveu com o pai, era o pai legítimo, e aí vamos ordenhar uma ovelha ali, uma vaca, vamos levar uma ovelha para Tosquia, e vamos ali fazer uma viagem com uma caravana, vamos comprar um camelo. Ele foi o filho único e querido do pai, agora nasce um bebê, e o pai começa a se apegar ao bebê, porque esse é o bebê que Deus prometeu, esse é o bebê da promessa. Sara começa a se voltar para o filhinho, que esse é dele, e aquele que nasceu da escrava começa a ser perseguido, esquecido, e aí ele começa a guardar mágoas, ele já começa a não tratar bem o bebê, e aí chega uma hora em que Sara reclama, mesmo a Sara que disse para ele se deitar com a escrava, é a hora que diz, pega essa sua escrava e o filho dela e põe para fora. Antes era o filho dele, agora pega Agar com seu filho e põe para fora. Mas está na Bíblia, irmãos, né? A gente conta a história, mas que não se repita. Só que se repete. Plano B, irmão, plano B tem estragado um montão de coisas, um montão de famílias. Você imagina, até hoje os árabes estão aí reivindicando que eles são os descendentes de Abraão, e aí tomando posse, quanto trabalho o mundo tem tido por causa de uma sugestão indevida de Sara para Abraão. Plano B pode ser alguma coisa que você usa, que se torna lixo na sua vida, porque na hora para resolver um probleminha, a gente vai e aciona, não é? Deus falou que é para fazer desse jeito, eu sei, mas eu tenho um tio, que se eu falar com ele, ele me empresta, eu vou resolver isso. Mas Deus não falou para esperar. Deus falou para esperar. A gente está comprando terreno, irmão. A gente podia ter recorrido a um banco, tem crédito suficiente para a nossa igreja, pegar um empréstimo no banco e ir lá e sacramentar esse negócio. A gente está baseado nas promessas que o Senhor tem falado. Estou cuidando, mas a gente resolve isso. Mas é o que Deus quer, e pode se tornar um lixo fedorento na nossa vida. Há coisas que não são lixo hoje, mas precisam ser descartadas da sua vida. Quando você está no meio de uma tempestade, coisas aparentemente importantes se tornam um peso para te levar para o fundo do mar. E você tem que pedir discernimento ao Espírito Santo para dizer, isso aqui é lixo, eu vou jogar fora hoje. Eu quero que você fique de pé, por favor. O que eu faço com lixo, pastor? Eu já identifiquei aqui, pastor. Um dia na cruz, o Senhor levou todo o seu lixo sobre ele, e ele ficou tão feio com lixo sobre ele, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, tudo sobre ele, e ele não conseguiu ser olhado pelo Pai. A Bíblia diz que ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Era o Pai dizendo, eu não aguento olhar para você com tanto lixo, com tanto pecado dos outros nos seus ombros. Ele levou para que você não carregue hoje. Jesus levou o seu lixo para que você não tenha que carregar esse lixo hoje. Esse lixo atrapalha seu relacionamento com Deus, com as pessoas, com o cônjuge, com os filhos. O que você pode fazer hoje? Pegar tudo isso, batalhas perdidas, questões não resolvidas, feridas não tratadas, falhas que aconteceram na sua vida, investimentos fracassados, memórias não curadas, e pegar tudo isso e dizer, Senhor, eu estou te entregando hoje. O livro de Salmos diz, entrega o teu caminho fedido, entrega o teu caminho mal feito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai cuidar do resto. Não é você que cuida. É que a gente entrega de manhã o lixo e de tarde a gente vai atrás do caminhão para saber o que ele fez com o nosso lixo. Parece que a gente quer ver o lixo como moradores de rua para ver se acha alguma coisa importante. Já foi importante, mas hoje não traz esperança, e você quer trazer à memória aquilo que te traz esperança, então joga fora o lixo. Joga fora o lixo. Cadê Renatinho? Uma vez eu fiz um podcast sobre isso, muitos anos atrás, acho que em 2014. E aí o Renatinho fez
musiquinha sobre isso. Hoje eu falei, vem cá para você cantar, vem cá. Ele é muito tímido, irmãos, mas antes da gente cantar com toda a igreja, eu queria que ele cantasse esse tema que nós ministramos hoje. Isso foi sempre com brincadeira, né, e com alegria, né? E eu fiz porque ele falou que ele estava saindo de casa, tem um contexto, né? Ele saindo de casa escutou aquela vozinha de alguém, uma voz santa dizendo: amor, já jogou o lixo fora? E ele parou, lembrou, voltou. Não é bem como ele falou, mas aí veio aquilo na minha cabeça e eu fiz assim: acorda-se do meu amor e põe o lixo fora. É hora de se libertar, pois faça isso agora. O lixo que você produz não é para ser guardado. Entregue para o Senhor Jesus, que Ele põe de lado. O nosso dia a dia é corrido e estressado, sem tempo de falar com Deus, acabarás cansado. Jesus te pede para entrar, para te limpar por dentro, e Ele vai te restaurar, deixando 100%. É só isso, cada minha vodka, coisa dele também. Se você hoje quer vir ao altar do Senhor e colocar algum lixo que ainda tenha na presença dEle, esse altar é consagrado ao Senhor, irmãos. Eu disse no primeiro culto e vou repetir agora. Quinta-feira eu me encontrei com o maestro Paulo Guarani, que vai trazer a orquestra aqui. E eu disse para ele assim: maestro, avisa os seus músicos que eles vão cantar no altar de uma igreja. E se eles não estiverem bem, aí ele inteirou, eles vão cair. Eu falei: não, eles vão morrer, vão cair mortos. Porque esse altar aqui a gente paga um preço de consagração, Senhor. Por que você acha que na hora que eles cantam aqui você se emociona, você é tocado e chora? É porque tem um peso de unção nesse lugar onde eles usam, onde eles cantam. Então entenda o significado do lugar onde você está, do momento que você está vivendo, para que você pegue esse lixo fedorento que você ainda carrega, que não te traz esperança, e traga ao altar do Senhor. Simbolicamente vem aqui, despeja isso no altar do Senhor, e o Senhor sabe como se livrar desse lixo e deixar você leve, deixar você diferente, e aí você vai conseguir viver a vida que o Senhor programou para você, a vida abundante. E aí você vai abrir os arquivos da sua vida, e qualquer um deles vai te trazer esperança, porque você vai ver que você não está guardando nada contaminado, nada sujo, nada que é considerado lixo. Se alguém quiser vir à frente, enquanto nós cantamos, você tem a chance de vir e nós vamos orar por você. Sejam emoções poluídas, sejam frustrações na vida, sejam decepções que sofreu, sejam negócios que faliram, sejam batalhas perdidas. Está na hora de você vir entregar ao Senhor para que a gente possa orar por você. Deus te abençoe. Você esticar com isso na sua vida, dentro de você. Quem sabe o novo empreendimento está dependendo do espaço se abrir, lançando fora aquele que faliu e que você ainda guarda. Quem sabe o novo relacionamento ainda não vingou, porque você carrega lixo podrido, lixo apodrecido, lixo mal cheiroso de um relacionamento que deu errado tempos atrás.
Quem sabe o pastor, por onde você passou, quem sabe o pastor dessa igreja falou alguma coisa que te decepcionou e você ainda não conseguiu processar e se livrar disso. Perdoe essa manhã e comece um tempo novo com Deus na sua casa, na casa de oração. Eu vou pedir aos pastores que estão aqui, pastor Pedro, vem aqui por favor. O pastor Pedro vai estar orando e os nossos obreiros têm a oportunidade de acompanhar, para que ninguém fique sozinho agora. Entregar um lixo não é uma tarefa fácil. E eles precisam de apoio. Os líderes de ministério nos ajudem nessa hora, cooperando conosco. Venham estar aqui para orar por essas pessoas, para que ninguém esteja sozinho. Cadê você que lidera um ministério nessa igreja? Hora de trabalhar, vamos estar juntos aqui. Tudo entregarei. Os irmãos que estão olhando para as pessoas, só coloque a mão sobre eles, não precisa falar nada, porque a oração é concordância, tá? Você só põe a mão e concorde, tá? Porque senão ele não vai ouvir a oração, vai ouvir o que você está falando no ouvido dele, ok? Te adoramos, Senhor, nesta manhã, bendizemos o teu nome, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque precisamos ser lembrados, Senhor, daquilo que Tu precisas falar aos nossos corações, relembrados tantas vezes, de coisas que entram no nosso coração, entram na nossa mente, Senhor, mas queremos Te pedir no nome de Jesus, que Tu venha trazer transformação, Pai, que ainda que seja um processo, não porque muitos vêm à frente, Senhor, vir à frente tão somente se não muda nada, se não houver um posicionamento de buscar o Senhor em oração, de buscar a lavagem e a purificação pela palavra, porque é a palavra quem lava, é a palavra quem purifica, que não seja apenas um ato, Senhor, de se dobrar, ainda que demonstre humildade, humilhação diante do Senhor, há um processo. Que esse processo seja um processo contínuo de limpeza, de purificação, na mente, no coração, de sentimentos, de ressentimentos, daquilo que entrou e ficou, e que precisa ser tirado, das coisas que têm dominado, Senhor, que precisam ser libertas. E nesta hora, Pai, oramos clamando a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre a vida dos Teus filhos, para que haja uma limpeza completa, e que ao sair daqui, que esse processo continue na limpeza, na lavagem, pela palavra do Senhor que lava, que purifica e que santifica. Oramos e abençoamos Teus filhos, Pai, assim como cada um de nós, que precisa, Senhor, que muitas coisas sejam tiradas da nossa mente, do nosso coração, que esta manhã seja uma manhã de limpeza em nós, daquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada, a nossa comunhão contigo, Senhor. Oramos, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações nesta manhã, para que haja mudança em nós, mas a mudança começa quando nós decidimos mudar, quando nós queremos ser lavados e purificados. Por isso oramos e já Te agradecemos pelo Teu agir sobre nós, sobre a vida dos Teus filhos. Assim nós oramos, já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
ainda não oramos para terminar. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença de paz, de comunhão contigo, Senhor. Obrigado por tudo que foi falado, pelos louvores, pela Tua palavra, acima de tudo pela Tua presença entre nós. Obrigado por esse privilégio tão grande de estarmos na Tua casa no dia da Bíblia, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender que sem a Tua palavra, sem o conhecimento, sem o estudo, Senhor, a gente caminha pouco e passa por tantas dificuldades porque não entendemos, Pai, porque não conhecemos a Tua palavra, aquilo que queres que nós conheçamos a Teu respeito. Que hoje seja um dia de despertamento para a Tua igreja, de conhecer, de aprender, de estar na escola bíblica, Senhor, para que a gente não viva apenas em momentos pontuais de oração, mas que sejam constantes na nossa vida. Obrigado por mais esse dia. Oramos sempre, Pai, para que Tu nos guardes, nos livre do mal, do perigo, abençoando a nossa volta para casa, nos dando um final de domingo debaixo da Tua boa mão. Oramos e assim Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Paizinho querido e amado, e que as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos aqueles que creem dizem amém. Deus te abençoe. Semana abençoada, querido.